Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais uma quarta de estudo. A partir de agora estamos pelo YouTube, pelo Facebook, mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Mais uma vez quero agradecer você a oportunidade de poder adentrar o seu lar. Quero agradecer você a confiança que tem depositado na Batista Vila Formosa. E nós vamos mais uma vez rever um programa, um estudo que foi feito durante esse período de pandemia. E nós vamos ver nesse estudo algumas perguntas, sobre algumas perguntas que a humanidade procura responder até hoje, Por que existimos, para onde vamos, perguntas desse nível é que nós vamos ter no estudo dessa quarta, o estudo que foi transmitido ao longo desse período.
E eu quero convidar você para continuar participando, continuar sintonizando, aproveite para compartilhar. Quero fazer um pedido especial, inscreva-se no nosso canal do YouTube, do Batista Vila Formosa, vai lá e faz a sua inscrição, você vai sempre ser notificado das nossas programações e quero convidar você especialmente, nos acompanhe no próximo final de semana. Nós teremos uma programação especial encerrando a campanha do Natal Solidário. Ainda tem alguns dias para que você possa participar. Entre aí nas redes sociais, saiba como participar no final dessa celebração. Nós teremos também maiores informações e vamos mais uma vez cantar a música tema da nossa campanha e logo depois teremos o estudo dessa noite. Que Deus abençoe você e a sua família. Continue conectado na Batista Vila Formosa. Novo dia amanheceu, mas nenhuma luz apareceu. Me pergunto de onde surgirá o socorro se ninguém se importar. Aonde está o amor? De onde o sol virá? O mundo precisa de fé, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de esperança. Vejam em nós essa fé, que encontrem em nós esse amor, pra viver com a gente a esperança que é o Senhor. Me pergunto de onde surgirá o socorro se ninguém se importa. Precisa de amor, o mundo precisa de esperança. Que vejam em nós essa fé, que encontrem em nós esse amor, pra viver com a gente a esperança que é o Senhor. Nele esperamos, nele confiamos. Pois nele vem a luz em cada novo dia. Nele esperamos, nele confiamos. Pois nele vem a força que precisamos. O mundo precisa de fé, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de esperança. Vejam em nós essa fé, que encontrem em nós esse amor, pra viver com a gente a esperança que é o Senhor. O mundo precisa de fé, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de esperança. Que vejam em nós essa fé, que encontrem em nós esse amor, pra viver com a gente a esperança que é o Senhor. O mundo precisa de fé, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de esperança. Que vejam em nós essa fé, que encontrem em nós esse amor, pra viver com a gente a esperança que é o Senhor.
Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais uma quarta de estudo via online da Batista Vila Formosa. É uma alegria, é um privilégio mais uma vez ter esse acesso ao seu lar, ter essa oportunidade de compartilhar da palavra do Senhor. Obrigado pelo tempo que você tem dispensado para que juntos possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Nessa oportunidade, vamos falar um pouco sobre as perguntas que acompanham a humanidade ao longo do tempo. As perguntas são: de onde viemos? Por que estamos aqui e para onde iremos? Essas perguntas acompanham os cientistas, acompanham os estudiosos, acompanham o avanço tecnológico, porque eles têm sempre procurado avançar em todos os aspectos, sempre fazendo essas perguntas ou procurando responder essas perguntas: de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos. E nós vamos tentar responder essas perguntas, à luz das Sagradas Escrituras, e Paulo tem uma resposta muito boa. Paulo tem uma afirmação que pode realmente responder essas perguntas. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, Romanos capítulo 11, o versículo 36, ele diz o seguinte: por ele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar e vamos discorrer um pouco sobre a palavra do Senhor para responder essas perguntas. E eu volto a repetir: de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade de compartilhar da tua palavra. Queremos te pedir por cada vida, cada família que está nos acompanhando, Pai querido, que o Senhor esteja abençoando, suprindo as necessidades, que o Senhor esteja curando, libertando, abrindo porta de emprego, restaurando relacionamentos, e que a cada dia nós possamos descansar sob a tua graça, descansar certos de que o Senhor continua na direção de todas as coisas. E agora, mais uma vez, te pedimos que o teu Espírito Santo possa nos iluminar a compreender a tua palavra, Pai. Sê conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O ser humano tem procurado, ao longo de todo esse tempo, essas respostas para essas perguntas. E isso acontece quando o homem decide retirar Deus da sua vida. O Salmo 53, versículo 1, fala justamente sobre essa situação, sobre esse momento. Porém, sem Deus, o ser humano jamais saberá a origem, o propósito e o destino eterno que o espera. O texto de Romanos, capítulo 11, versículo 36, que acabamos de ler, vai fazer 3 declarações que com certeza vão responder essas perguntas. E essas declarações extraordinárias que o apóstolo Paulo faz nesse texto, nós podemos nos apropriar para encontrar essas respostas que a humanidade não tem conseguido responder. Volto a repetir, porque tirou, Deus da sua vida, ou não vai conseguir jamais responder essas perguntas se não incluir nas nossas vidas o Todo-Poderoso. Então, da onde viemos, porque estamos aqui, para onde iremos, Paulo começa a responder no texto de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Tudo é dele. Gênesis, capítulo 1, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. O outro texto diz: teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar forças a todos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude,
o mundo e o que nele habitam. Salmos 24, versículo 1. E aí nós precisamos fazer algumas considerações sobre esses textos que eu acabei de ler. O universo não surgiu do nada. Aí alguns pensando, naquela explosão, na evolução da raça humana, mas não é nada disso. O universo não surgiu do nada, nós podemos afirmar tranquilamente, baseado nas Sagradas Escrituras. O universo foi criado, e quem o criou? O próprio Deus. O universo foi criado por Deus. E aí a gente precisa também pensar um pouco e, diante desses textos, relembrar ou ser relembrados que nada do que eu tenho é meu. Nada do que você tem é seu, porque tudo é dele, tudo foi criado por ele. O que nós somos? Apenas despenseiros, administradores. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, fala exatamente sobre isso. Nós às vezes achamos que somos dono de todas as coisas, quando na realidade não é nada disso. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, nada do que eu tenho é meu. Nada do que eu tenho é meu. Nós somos e devemos ser dispenseiros, administradores das coisas que Ele nos confiou. Ele nos privilegiou, Ele nos separou para que pudéssemos realmente cuidar. Outra questão muito importante que tem que ser ressaltada é que essa gigantesca declaração, essa declaração tão importante que tudo é dele, responde à seguinte pergunta: de onde viemos? Ora, tudo veio dele. Nós não somos obra do acaso. Essa verdade aqui também vai constituir uma excelente base para nos libertar da escravidão, do materialismo e do consumismo. Então vamos destacar, tudo é dele, eu não tenho nada, eu devo ser apenas um dispenseiro. Se tudo é dele, da onde viemos? O Senhor já conhece a nossa vida desde o ventre da nossa mãe. O Senhor conhece qual será a trajetória das nossas vidas. O Senhor nos dá oportunidade realmente a todos de salvação, de libertação, mas nós não podemos esquecer que tudo é dele. Tudo, inclusive o universo, a natureza, o que você tem, o que eu tenho, como dispenseiros, como administradores. Claro que nós conquistamos as questões materiais com o trabalho, com as aptidões que o próprio Senhor nos deu. Claro que aqueles que são convertidos desenvolvem os seus dons na obra do Senhor. Tudo isso é maravilhoso, mas não se esqueça, a igreja não é sua, a igreja não é minha, a comunidade local não é sua, não é minha, é do Senhor. Por isso que nós temos o privilégio, devemos entender isso como privilégio do Senhor de poder atuar, de poder trabalhar, de poder desenvolver os nossos dons, sem, entretanto, sempre ser lembrado que tudo é dele. De onde viemos? Quem nos criou? O próprio Deus. Essa pergunta não tem dificuldade de ser respondida, desde que realmente os nossos olhos estejam voltados também para o nosso Deus. Ele nos criou, não fomos, volto a repetir, um acidente de percurso, né? Não, costumo sempre dizer, tem um autor que diz o seguinte: Deus não faz puxadinhos, Deus já tem tudo planejado, o seu planejamento e execução não vai haver, ou no seu planejamento e execução dos seus propósitos não vai haver mudança. Então a primeira pergunta, de onde viemos? Tudo é dele, o Senhor, Deus nos criou, Deus criou o universo. Tenha muito claro isso na sua mente, é importante, mas nós só vamos realmente entender isso se entendermos o que Paulo diz, porque dele e por meio dele
e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Precisamos inserir Deus nesse contexto, senão não vamos conseguir responder essa pergunta de onde viemos. Tudo é por meio dele. E aí recorremos a João capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Outro texto também de Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Vamos prosseguir na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Ao único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Posso destacar também Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Dele, por Ele e para Ele. E aqui nós precisamos fazer também algumas considerações. Tudo é por meio dele. Tudo que a Trindade criou foi por intermédio do Filho que criou. Sem Ele, nada foi feito. Sem Jesus, não existiria nada. A vida não é obra do acaso, volto a insistir. Sem Jesus não existiria vida. Eu e você, volto a repetir também, não somos obra do acaso. Não nascemos por um acidente de percurso, por um descuido dos nossos pais, como alguns chegam a afirmar. Porque por mais difícil que seja a sua vida, por mais difícil que seja a minha vida, a nossa vida, o que importa é que estamos vivos. E eu vejo muitas pessoas falarem das dificuldades, falarem de tudo aquilo que passam nesse mundo, e nós às vezes usamos aquela frase, né? Somos de Jesus, mas todos ainda querem permanecer um pouco mais nesse mundo. E aí nós temos as diversas justificativas, entre aspas, para conviver mais com a família, para poder pregar mais o Evangelho, para desfrutar da comunhão, para desfrutar de momentos agradáveis. E é claro que nós temos essa tendência, somos humanos, né? Não há dificuldade nisso. Mas é importante reconhecer quando nós falamos isso, que por mais difícil, por mais dificuldades, tribulações e desertos que nós estejamos passando nessa vida, o que importa é que nós estamos vivos, e as pessoas que não têm dificuldade de depressão ou em sã consciência realmente não querem partir desse mundo, né? Então isso é importante destacar. É importante destacar também que nesse tudo é por meio dele, está incluída aqui a nossa salvação, a salvação das nossas almas, concebida e executada pelo próprio Deus por meio do sacrifício de seu Filho Jesus na cruz do Calvário e oferecida a nós gratuitamente através da fé. Através da fé. Por que estamos aqui? Estamos aqui porque é um propósito de Deus, estamos aqui porque temos graça, estamos aqui porque o Senhor nos dá a oportunidade também de escolhas
apesar de respeitar o livre-arbítrio, nós estamos aqui porque podemos ser salvos, além de usufruir neste mundo de coisas tão agradáveis, tão boas, né? E parece que há uma dificuldade também hoje, às vezes a gente foca mais nos problemas, as dificuldades. Mas você já pensou quantos momentos nós usufruímos de alegria nesse mundo, né? Mesmo mediante as dificuldades que muitas vezes são provocadas por opção que nós fazemos. É maravilhoso quando nós podemos estar com a família, é maravilhoso quando nós podemos desfrutar da natureza, é maravilhoso quando nós temos conquistas, né? Conquistas na vida familiar, na vida sentimental, quando nós encontramos a pessoa amada e aí constituímos uma família. O ser humano, é claro, não foi criado para viver isolado. Aliás, quando ele vive isolado, ele tem alguma dificuldade, precisa ser trabalhado, precisa ser acompanhado. Então nós temos essa vida e ela não é sem propósito. Por isso que tudo é por meio dele. Deus nos criou, nós estamos aqui, né? E a Bíblia nos afirma que nós não vamos passar por dificuldades maiores do que aquelas que nós podemos suportar. Claro que esse mundo jaz no maligno, o inimigo está em derredor, mas a opção está aqui, a escolha está aqui, porque nesse tudo é por meio dele, volto a repetir, está inserido o plano de salvação, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós estamos aqui com um propósito definido por Deus, mas é claro que aí nós temos também o livre-arbítrio, e aí a escolha é sua. Por isso que para responder essa pergunta, por que estamos aqui, você também tem que recorrer aos olhos da fé. Você precisa recorrer ao que vem do alto, né? Olhar realmente para as coisas do alto, pensar um pouco na vida espiritual, investir tempo nessa vida espiritual, porque só assim nós vamos conseguir entender que tudo é por meio dele. E quando nós ficamos nervosos, ou as pessoas às vezes querem tirar a sua vida, querem desistir de tudo, nós temos que ser lembrados novamente. Não nascemos por acidente, não somos obra do acaso, não estamos nesse mundo por um descuido, mas nós estamos aqui porque o Senhor nos criou. Ele tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Se você nesse período de pandemia tem estado desanimado, preocupado, e essas perguntas muitas vezes vêm à nossa mente nesse período de isolamento, né? De onde viemos? Será que é isso mesmo? Por que eu estou aqui? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por lutas? Lembre-se de que tudo é dele e tudo é por meio dele. Nós precisamos repensar, nós precisamos planejar a nossa vida sabendo que há um propósito e precisamos, inclusive, deixar que Deus possa efetuar em nós o seu propósito. Precisamos ser instrumentos do Senhor, precisamos ser instrumentos do Senhor na vida, inclusive de outras pessoas. E aí talvez nós vamos entender também esse porquê estamos aqui, qual que é o propósito de Deus. O propósito de Deus no primeiro plano é claro, nós somos criados para adorar ao Senhor, para amar ao Senhor, mas também para amar ao próximo, para mudar esse momento que vivemos. A humanidade precisa entender que só com amor é que nós vamos conseguir mudar determinadas situações que nós vivemos hoje. Por isso, de onde viemos, tudo é dele. Ele criou, ele nos criou. E tudo é por meio dele. Então, você não está aqui por acaso. Aproveite, comece a pensar, comece a buscar a Deus. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o plano de Deus? E se coloque à disposição dele. Seja feita a sua vontade, a vontade do Criador nas nossas vidas. Isso é imprescindível para que possamos responder essas perguntas. E precisamos destacar também que tudo é para ele. Tudo foi criado com um propósito.
e foi criado com o propósito de revelar para nós quem é e como é Deus. E aí alguns textos da palavra do Senhor reafirmam isso. O Salmo 48, versículo 2 vai dizer que os anjos não se cansam de admirá-lo. E aí nós podemos então imaginar quão maravilhoso ele é. O universo anuncia para a raça humana todos os dias a sua grandiosidade. Olha o que diz o texto de Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. Porquanto o que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A grandiosidade de Deus, a sua beleza. A Bíblia revela a Deus. Romanos capítulo 10, versículos de 13 a 15 também vai falar sobre isso. Romanos capítulo 10, versículos de 13 a 15. O texto, Paulo, mais uma vez, diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. A Bíblia revela Deus. Os salvos em Cristo revelam o seu poder. Os Salmos 9, versículo 1, Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12, depois você pode consultar na sua Bíblia. Jesus Cristo revela a sua glória. O Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14. Jesus morreu numa cruz para nos levar ao Pai. João, capítulo 14, versículo 6. Dele, por ele e para ele. E aí eu preciso fazer também algumas considerações, algumas perguntas talvez. Será que o nosso Deus é vaidoso como nós? Será que ele vive mostrando ou tendo necessidade de mostrar as suas qualidades só para ser admirado? Será que Deus precisa ser adorado pelos homens? Claro que não, absolutamente não. Essa é inclusive uma ideia ridícula, né? Uma ideia humana ridícula, concebida desde a antiguidade, quando os homens imaginaram, né? Criaram os falsos deuses do panteão grego. O Deus verdadeiro não precisa ser adorado, pois nele não há mudanças nem sombra de variação. O Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, completo e absoluto, ele não precisa de nada. Olha o que o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 17 nos diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Mesmo que juntássemos toda a adoração dos anjos, dos seres vivos e dos salvos em Cristo, isso não acrescentaria nada para ele. Mesmo que os anjos, mesmo que os seres vivos, os salvos em Cristo deixassem de adorá-lo, isso não diminuiria nada dele. Por que então ele faz questão de se revelar a nós? Isso é importante destacar para responder também a pergunta, reforçar a resposta de por que estamos aqui e para onde iremos. Deus se revela a nós para atrair, ou para nos atrair à sua presença, visando o relacionamento, pai e filho, né? Aliás, hoje é tão difícil muitas vezes relacionamento entre os pais e os filhos, mas o Senhor se revela a nós para que esse relacionamento possa ser aprofundado, possa ser desenvolvido.
Deus é amor, mas o amor não pode ser imposto e precisa ser conquistado. Por isso que Deus se revela a nós. Ele nos criou para viver com Ele eternamente e nos criou para ter essa relação legítima de amor entre pais e filhos ou entre pais e seus filhos. Por isso Ele se revela a nós. Tudo é para Ele. O propósito final de tudo é o próprio Deus. A Bíblia é clara. O propósito final de tudo é o próprio Deus, quero ressaltar. E essa declaração então responde à pergunta: por que estamos aqui? Para nos relacionarmos com Deus. Fomos criados por Ele, porque estamos aqui para nos relacionarmos com Deus. E responde também a última pergunta: para onde iremos? Os salvos em Cristo irão morar com Ele. Já temos o destino certo, já temos o nosso lar celestial, a nossa casa, que o próprio Jesus foi preparar. Então estamos aqui, entre todas as coisas, para nos relacionarmos com Deus. Para onde iremos? Para o lar celestial. Quem vive com Deus, passará a eternidade com Deus. Quem vive sem Deus, passará a eternidade sem Deus. Quero concluir palavra, estudo nessa oportunidade. Essa grandiosa afirmação, tudo é dele, por ele e para ele, vai responder para todos nós as mais antigas perguntas da humanidade, pois sabemos que Deus criou tudo por amor, para que tenhamos com Ele um relacionamento genuíno de pai e filho. De onde viemos? Deus nos criou. Por que estamos aqui? Para nos relacionarmos com Deus, poderíamos resumir, para termos um relacionamento genuíno de pai e filho. Para onde iremos? Morar com o nosso Pai no lar celestial. Não se inquiete com essas perguntas, porque elas têm resposta, desde que busquemos em Deus resposta para essas perguntas. Que Deus nos abençoe e Deus possa completar a sua palavra. Não se esqueça, tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por meio dele. Ou melhor, tudo é dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez para que o Senhor possa realmente cuidar de cada um de nós e que possamos entender, não deixar ser levado muitas vezes por essas dificuldades ou que essas perguntas que a humanidade procura responder muitas vezes possa trazer inquietação aos nossos corações. Senhor, te agradecemos e te louvamos porque a Tua palavra, através da Tua palavra e através da ação do Espírito Santo, nós já temos respostas para as perguntas que vêm inquietando a humanidade. Te louvamos, Pai de amor, porque temos oportunidade de nos relacionarmos com o Senhor. Te louvamos porque já temos a nossa morada no lar celestial. Te louvamos porque o Senhor mesmo foi preparar a nossa morada. E te pedimos por aqueles que ainda não conseguiram entender, não conseguiram respostas a essas perguntas, que eles possam buscar no Senhor, através do estudo da Tua palavra, da oração e da iluminação do Espírito Santo. Abençoe mais uma vez todos que estão nos acompanhando nesse momento. Fica conosco, Pai de amor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, continue aí, teremos mais um louvor, as nossas comunicações e que o Senhor continue nos abençoando e que Ele nos dê a oportunidade de estarmos juntos na próxima vez. Que Deus abençoe e até a próxima, se Ele nos permitir. E agora vamos às nossas comunicações. Às quartas-feiras, às 20 horas, temos as nossas quartas de estudos transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube. Aos domingos, as nossas celebrações são às 10 horas da manhã, pelo Facebook e pelo YouTube, e às 19 horas, também transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube. Às 19 horas, também temos o nosso culto presencial. Será um prazer imenso tê-lo aqui conosco, mas para isso é importante que você agende o seu lugar neste telefone ou por esse WhatsApp que está aqui na tela, pois estamos seguindo todas as medidas de segurança impostas pelo governo nesse momento de pandemia. O nosso muito obrigado vai a você também que tem contribuído com a obra do Senhor, tem nos ajudado a fazer diferença na vida de pessoas e de nossa comunidade.
Não se esqueçam, estamos na campanha do Natal Solidário, onde você terá também a oportunidade de contribuir com a instituição Doce Júlia, um lindo trabalho realizado na cidade de Itanhaém, e você poderá alegrar e muito o coração dessas crianças. Que Deus abençoe você e sua família. Crescer